Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio sensacional direto do BeFly Minas Centro. Essa é a 11ª edição do Café com Prosa, um evento promovido e idealizado pela Undime. Sim, essa união que celebra a educação pública e traz aqui dirigentes de escolas, traz o gestor público para o centro do debate, para o centro das trocas, das boas ideias que refletirão uma comunidade mais justa e uma sociedade melhor. Ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo Bruno. E dessa vez, Bruno, o nosso careca favorito não está mais na mesa, porque nós temos duas personalidades. E claro que eu não poderia deixar de citar o assunto que é a coisa mais importante que a gente vem trabalhando nesses últimos anos, que é a conscientização dos nossos alunos em relação tanto ao mercado de trabalho quanto ao conhecimento da utilização do dinheiro, como é que isso funciona. Afinal de contas, eles precisam ser pessoas responsáveis no futuro, que são responsáveis de fato, protagonista pela própria história da manutenção da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. Então precisamos muito falar sobre isso. E ninguém menos do que João Evangelista de Souza Filho, do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. Sabe aquele prédio bonito lá em Brasília? Então, o João tá lá. João, uma salva de palmas. Bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Bruno. Tem um prédio bonito daquele também em BH, viu? Lindo. Menorzinho, mas é lindo também. É verdade. E ao lado do João, ninguém menos ela, idealizadora deste evento. Eu vou te falar que essa mulher deve estar sem dormir já tem pelo menos uns 5 dias ou 5 meses, dependendo do que for, porque... Na montagem desse evento ela morou aqui, ela chegou uns 3 dias antes para começar a montar. E com ela na mesa conosco, a nossa super amiga Denise, mais conhecida como Denise Undime. Denise Undime, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imensurável estar aqui com vocês, estou emocionada. Meu lado, companheiro, amigo João, de tantos anos, né, João? Muitos anos. A gente aprende todo dia. Meu amigo Bruno, Guilherme, o Alan Careca, que não tá aqui, picareta. Ele é o bicho. Ele é aquela pecinha que a gente o BOS é um programa de educação, a gente se denomina a 5ª série do mercado de educação, mas sabe aquele sujeito do fundo da sala de fato? Ele. Fundão. É ele que articula o movimento. Ele não é o cara que ficou lá estudando para ter a nota 10, mas sem ele também o movimento não acontece? Mas é brilhante na sua inteligência. É isso. Com certeza. E eu quero começar então, já que a gente está falando de brilhantismo, falar de um assunto que nos bastidores desse episódio a gente estava fazendo aquela troca inicial. E você, João, falou de uma coisa que eu acho que é muito importante, dos avanços da educação financeira, porque, de fato, o mercado de educação, de maneira geral, ele caminha num ritmo mais lento que outros players. E fica uma sensação de que a educação financeira ela é uma novidade, está surgindo agora, talvez é agora que ela está tendo um palco mais amplo, uma discussão, mas como você falou, ela já está aí, já há um bom tempo fazendo um trabalho, construindo essa ponte tão importante que é do sujeito com as suas finanças, com o dinheiro. Fala um pouco para a gente sobre a articulação justamente da educação financeira e o início dela, o começar dela na escola. Com prazer, Bruno. Olha só, a gente dizia aqui que até 2008 o Brasil não tinha uma estratégia nacional de educação financeira. Aí entrou o poder público, na verdade, uma parceria público-privada, em que o Banco Central, juntamente com os outros 3 reguladores do sistema financeiro, que são a CVM, a SUSEP e a Previc, e com o apoio de 4 instituições não públicas, que são os órgãos reguladores do mercado, a Ambima, a Bolsa de Valores, a CNSEG e... O que eu falei? Ambima, Bolsa de Valores, CNSEG DT. E já falei, e a FEBRABAN. É verdade. Esses 8 em conjunto gestaram uma estratégia de educação financeira. Para isso serve o poder público, para motivar, para direcionar em alguma direção. Naquele momento, 2008, a gente não tinha
influenciador de educação financeira no Brasil. Hoje são centenas, milhares, sendo que alguns deles já têm dezenas de milhões de seguidores. E você vê o assunto presente cada vez mais. E, claro, nós estamos ali presentes também, fomentando algumas áreas. E agora a nossa bola da vez é a educação financeira nas escolas. Absolutamente fundamental. A Undime, obviamente, dentro dos seus fóruns, precisa trazer os conteúdos atuais, os conteúdos relevantes, para que esse gestor público, no chão da sua escola, nas suas práticas, dentro da sua capacidade executiva, leve o que é de mais atual. Como a Undime enxerga hoje a participação, estivemos há pouco com o João no palco, da educação financeira para dentro das escolas? Como é que vocês, à frente da Undime, vê a importância dessa sinergia e desse trabalho que o gestor público precisa estar atento para que também a educação financeira esteja presente? É claro, a gente sabe que o município cuida da educação infantil, mas também para as famílias, para também a educação financeira dos professores. Como é que esse trabalho, essa sinergia acontece? Me conta. É fundamental, é de extrema importância. Primeiro que é um programa que a gente tem um carinho, assim, particular, né? Uma coisa muito particular. E levar a educação financeira para dentro das escolas é mais do que uma ponte, já, sabe? Porque a professora, para ela poder passar isso para o aluno, ela tem que vivenciar aquilo, ela tem que atotar aquilo para ela. Então, a gente já está educando o professor, que é um atuto que não teve isso lá no começo da trajetória dele. Passa para o aluno. O aluno chega e transmite isso para dentro das famílias. Então, tem criança nos programas dos municípios que eu participo, Campo Belo mesmo foi um dos que eu fui, visitar uma escola. Aí o menino falou comigo assim: ô tia, eu empresto dinheiro para minha mãe. Que maravilhoso. Quanto minha mãe precisa, só que eu cobro juros dela. Juros compostos. Então, a professora ensinou para esse aluno e esse aluno está educando a própria família. Então, eu falo que é uma escada que você vai subindo de degrau em degrau, porque os professores de antigamente, nós, né, os quarentões da vida aí, nós não tivemos isso, né? É um programa, se você falar, tem 15 anos, mas é algo recente, né? É muito novo. É muito novo. E eu costumo falar que quem não estuda, quem não quer aprimorar, é porque, assim, realmente tá fora do mundo. Porque a educação hoje é uma educação muito interessante, sabe? Os alunos querem ir para a escola, porque lá tem coisa. Já deixou isso, criança querer ir para a escola apenas para merendar e brincar. Existe isso mais. Né? Dê, eu acho interessante, porque quando nós somos gestores educacionais, diretores de escola, e a gente sempre, eu vim de um mercado completamente diferente, eu vim do mercado do petróleo. Então, quando eu chego na educação, eu venho com uma visão diferente e eu percebo a necessidade daquilo. Estou à frente da educação como diretor há 15 anos, é quase o tempo de projeto do Banco Central, e não tinha isso. E a gente começou a tratar isso com os alunos. E falar sobre finanças era um desafio. Dentro de casa, o pai não tocava no assunto. O pai não mostrava para a família como era composto as finanças da família, como que era feito a distribuição ali orçamentária, né? Tanto vai para a educação, tanto vai para isso, e não se conversava sobre isso. Hoje, o aluno chega em casa e ele discute com o pai. Né? O pai, se a gente ligar para a operadora de telefone, a gente consegue diminuir esse custo aqui, e o pai começa até a delegar algumas funções para o filho. O poupar, né? O quartar, ensinar sobre investimento, o planejamento. É fundamental. Então a gente começa a perceber, João, que realmente isso está tomando corpo, está tendo uma proporção interessante, onde os próprios alunos, eles chegam de uma felicidade. Nós temos um aluno que participou do programa chamado IEMP Summit, e ele falou assim: Guilherme, eu iniciei o programa IEMP Summit com R$ 1.500. Eu já tenho 1.750.
Eu falei, é mesmo? E você trabalhou? Ele falou assim, não, o dinheiro trabalhou pra mim. Eu falei, poxa, tá aí, o caminho ele já entendeu. A liberdade financeira não se trata de comprar o que quer, mas de ter a condição de ter um outro ser, um outro objeto promovendo essa construção dessa liberdade, para ele ter um momento para ele. Mas eu ainda vejo algumas lacunas, que é o próprio professor. É onde você pontuou. Se o professor não tem esse conhecimento, vai faltar para passar para o aluno. João, como é que o Banco Central vem alinhando isso com o professor? Eu sei que tem alguns programas. Quem não estiver seguindo o Instagram do Banco Central, siga, porque tem muita dica. E eles são extremamente atualizados, utilizam memes criativos. E tudo mais, criativos. Eu adoro o Instagram do Banco Central. Mas como é que está sendo esse trabalho? O que o Banco Central está promovendo para essa comunidade do professor? Vamos lá. O programa Aprender Valor, que é esse programa de educação financeira na escola, ele traz um conjunto de entregas. Primeiro, ele traz para o estudante projetos escolares prontos, que são integrados. A educação financeira vem integrada à língua portuguesa, à matemática, à história, à geografia. O professor não precisa preparar nada. Ele pode pegar aquele projeto escolar e aplicar dentro da sala de aula, conforme preconiza a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A gente tem ali as diversas habilidades das disciplinas curriculares obrigatórias que podem ser trabalhadas em sala de aula e as respectivas competências da educação financeira que podem ser trabalhadas também. Isso tudo em cima de um tripé de conteúdos que a gente chama de Plapocré. A gente já... Fala aí. Plapocré. 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 Pronto. E esse plá é exatamente aquilo que você falou com tanta ênfase, o planejamento financeiro, que é a base de tudo, é o início de tudo. O POU vem de poupança ativa. Não é poupar para guardar só, e não é poupar para fazer igual o tio Patinhas. Eu quero acumular porque eu quero chegar a não sei quantos milhões. Para quê? Para que você quer esse dinheiro? Eu quero porque eu quero, então não tem propósito, então não adianta. Você precisa dar nome ao dinheiro. Eu estou guardando dinheiro porque eu quero dinheiro para isso, para aquilo outro. Ótimo. Inclusive porque aí você sabe em que você vai guardar. Você vai poupar esse dinheiro e vai investir ele numa aplicação financeira ou não financeira que esteja casada com o propósito do seu dinheiro. Isso é poupança ativa. E mais, não é esperar chegar o último dia do mês, aí tanto que sobrar eu guardo. Não. No dia que você receber seu salário, você já separa, você fez o seu planejamento, você sabe quanto dinheiro vai sobrar, você pega aquilo que vai sobrar no final do mês e hoje, para não cair em tentação de gastar ao longo do mês, você já aplica nas diferentes finalidades. É uma reserva de emergência, é uma reserva para um sonho daqui no final do ano, é uma reserva para o médio prazo, seja para o que for. E Plapocré, finalmente o crédito, sem demonizar. A gente não vai dizer, não pega crédito, meu filho, porque o crédito vai te matar. Não é assim. Você precisa conhecer quais são as vantagens e quais são os problemas, os desafios que o crédito traz. É caro. Então, se você... eu vou comprar um carro. Tem dinheiro? Não. Vou comprar financiado. Vai pagar 2 carros para ter um. Sim. Você só precisa saber disso, mas quem decide sobre o seu dinheiro é você. Você quer ter? Não tem dinheiro para comprar? Vai financiar? Financie, compre 2, leve um. Vai ficar feliz? Mas lembra também, se você vai ter dinheiro para pagar IPVA, você vai ter dinheiro para pagar as revisões, os pneus e tudo mais. Então, assim, é um projeto completo que coloca a educação financeira dentro do mundo real, dentro do mundo de verdade, dentro da sala de aula, mas voltado para o mundo. Até mesmo porque, Bruno, um carro, ele pode custar 2 vezes, mas se ele for visto como um investimento, ele pode render também. Ele não se torna um passivo ali, fantasiado de ativo. O que eu tenho visto, na verdade, e esse evento tem promovido muito isso, eu acho que o grande resultado, já dando um spoiler, é que cada vez mais a gente precisa desenvolver o pensamento crítico do sujeito. E isso está na BNCC, isso está dentro de tudo aquilo que a gente vem produzindo de conteúdo aqui nesse evento, a gente tem refletido muito sobre isso. E a gente vê um trabalho hoje voltado em termos de projeto, o Aprender Valor, tem também o Olitef, que é a Olimpíada do Tesouro Direto. E o Na Ponta do Lápis do MEC. Na Ponta do Lápis. Então são vários projetos hoje que traz de fato esse pensamento crítico voltado a como lidar com o dinheiro. Porque de fato eu acho que o papel da educação não é decidir por você como você vai gastar. É justamente mostrar os caminhos. E a gente sabe que a gente vive hoje uma realidade de uma sociedade endividada. De maneira geral, a gente vê números refletindo sobre o endividamento da população. Como João e também Dê, quero te ouvir também sobre isso, vocês veem a importância desse trabalho refletir na casa, na família.
porque obviamente tem a repercussão. O Banco Central já consegue colher desses inúmeros projetos como isso tem refletido, apesar da gente ter já dito que é recente, 15 anos, mas a gente consegue perceber que esses alunos estão levando isso para casa, isso de fato refletindo nessa comunidade maior chamada família? Bruno, sim, e isso nos deixa tão felizes e é um negócio tão importante que a gente está já neste ano, 2026, lançando um programa para os pais dos estudantes também. Porque a gente sabe que, assim como aconteceu com a educação no trânsito, o menino chega... menino de 3 anos, 4 anos, o sinal está amarelo, tem que parar, não pode seguir não. A educação financeira é um projeto que começa dentro da escola, mas ela tem que transbordar. Ela tem que chegar dentro de casa e transbordar as paredes da casa e seguir para a sua comunidade. É um projeto de mundo, é uma coisa muito grande. E a gente tem conseguido isso. Graças a Deus, ficamos felizes de ver como o resultado é positivo. Às vezes causa alguns embates, às vezes causa alguns problemas. Os pais chegam na escola e falam, o que é que vocês estão ensinando pro meu filho? É que o menino está querendo regular meu dinheiro. Não é bem assim. O que a gente diz é o seguinte, se você vive num contexto social de família, você tem várias pessoas gastando e 2 ou 3 ali, pai e mãe ganhando. Às vezes o menino ganha também, pode ser também, o mais velho especialmente. Mas aí são gastos em conjunto e ganhos em conjunto. Vamos sentar e vamos conversar todo mundo, estabelecer prioridades. Esse negócio de dizer, poupar. Poupar é importantíssimo, mas a gente não quer só que a pessoa poupe. A gente quer que a pessoa seja capaz de consumir também. Consumir aquilo que foi importante, significativo para ela. Mas quando você tem várias pessoas compartilhando uma renda, que todo mundo faça isso em conjunto, que ninguém faça escondido, que é para não deixar o outro também com a brocha na mão, né? É complicado. E os programas, eles podem ser tanto... utilizados pela rede tanto pública quanto particular, correto? É isso, mais do que isso. O Aprender Valor está disponível, aberto, gratuitamente para qualquer cidadão brasileiro. Não precisa ser escola. Pode ser pai de aluno, pode ser qualquer pessoa que quiser acessar e usar o programa. Olha que legal. Pode fazê-lo, claro. Top demais. Ô, Dê, trazer conteúdos como esse para o dirigente dá um orgulho, não dá? Nossa, demais. Eu sei que fazer um evento dessa proporção é um grande desafio, mas qual mensagem você gostaria de deixar, aproveitando sua participação, para esse dirigente que está aqui hoje ou que não pôde vir, mas graças a esse recurso digital vai poder ter essas pílulas de conhecimento, de insights? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para o associado da Undime, para aquele que ainda não teve oportunidade, frente a tudo isso que vocês promovem nesses vários fóruns que realizam? Primeiro eu queria deixar para os prefeitos, para as prefeitas, porque teve muita gente falando que os prefeitos não queriam deixar os secretários vir. A gente tem muita gente que apoia, né? Mas educação é investimento. É a única pasta garantida, sabe? É a progressão da sua cidade. Sem educação no seu município vai ficar para trás. Minas Gerais é o maior estado do país. A gente é um país dentro de outro país. Então, a gente costuma falar que a gente pode falar mal do irmão, mal do pai, mal da mãe, né? Mas a gente não quer que ninguém fale, só a gente pode falar. Então, a gente pode falar mal do estado, mas não quer que ninguém fale. Eu tenho muito orgulho de 2 coisas em Minas Gerais. Primeiro, do povo, e segundo, da polícia, sabe? Eu falo para todo mundo que aqui a melhor polícia que tem é aqui dentro de Minas Gerais. O pessoal ainda comenta, tô devendo seus, tem polícia? Tem, porque eles abraçaram a causa da educação com a gente, sabe? Então, invista na educação, invista, dá a mão para um time, ou às vezes a gente é bravo com alguma coisa, mas porque a gente quer fazer o melhor. E a equipe de um time é uma equipe pequena, a gente até costuma falar isso, a gente é pequena, a gente não deixa ninguém entrar, não, realmente a gente não deixa ninguém entrar, porque é tudo tão encaixadinho, tudo tão redondinho, tão organizado, que a gente tem medo de deixar um outro entrar e atrapalhar, sabe? A gente não tem medo de trabalho, o brasileiro não tem medo. Cheguei aqui 4 horas da manhã, cheguei aqui 5 horas da manhã, saí daqui meia-noite. Eu estou realmente 4 dias sem dormir, mas na hora que você chega, que você vê uma pessoa sorrindo para você e falando, foi maravilhoso, está maravilhoso. Ontem à noite eu e a Sueli choramos, porque a gente viu que vale a pena. Educação vale a pena, investir no ser humano vale a pena.
o ser humano vale a pena, E sabe? eu te falo, Dê, que quando a gente pensa no associado da Undime, da secretaria poder participar desse movimento, tanto o Jonathan quanto o prefeito de Mirabela, como é que ele chama? Perdão. Prefeito de Mirabela? Fernando. Do desafio que é você ter um secretário de educação que entende o que de fato o secretário de educação tem que fazer. E a Undime, ela auxilia na construção da trilha do desenvolvimento do secretário, da melhor utilização dos recursos. Gente, é a maior pasta, é o maior recurso, é o maior orçamento da prefeitura, a educação. Então 25% no mínimo, né? Você ter um secretário, você ter um prefeito dentro da Undime, tendo já uma trilha de construção para a melhor utilização desse recurso, é tudo que a gente quer. Nós estávamos com quase 30 prefeitos presentes. Pois é. Não, Olha que bacana. e olha a curadoria desse evento, né? Vale frisar aqui. Estamos com o João aqui. 1.400 pessoas. Uma figura proeminente, de um órgão extremamente importante. Temos figuras do MEC, a curadoria desse evento, a preocupação de trazer desde o pensamento computacional, que precisa ser cumprido, uma etapa importante. Faz parte. Até de um recurso. Então, muitas escolas têm meta e precisa bater. A Undime Preocupada trouxe. Educação financeira é uma realidade, trouxe. Então, a curadoria disso, a preocupação em trazer pessoas de relevância, porque não é qualquer um. Não é qualquer pessoa falando. São as pessoas que vivem. Tirando o boss, né? Tirando o pessoal do BTO, a gente é a parte humorista. Eles escolheram 2, o Diogo e a gente. Nós vamos ter 2. A gente traz a galera séria. Ontem também a gente estava falando sobre controladoria, que é algo extremamente importante aqui, sobre a questão dos gastos públicos. Então hoje a gente vindo falando sobre educação financeira. Parabéns, né? Eu não podia, pedindo licença ao João, mas parabéns pelo evento, tá fantástico. A criação desse conteúdo, ela é muito pensada estrategicamente pela professora Sueli, nossa diretora executiva da Undime. Então, ela faz essa programação com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto cuidado. Aí, às vezes, ela chega, não, vou tirar isso aqui, vamos mudar. Não, professor, não. Aí, às vezes, as meninas falam, vamos discutir, vamos tentar. Aí, assim... Meia palavra que ela fala com a gente não, professora, realmente. Você tem razão. Aqui, ela é extremamente antenada, não entra, não. Realmente, professora. Ela Então, assim, realmente, gente, eu falo que todo mundo que está aqui te atrapalhando, que está participando, é porque a gente ama o que faz. Então, a gente faz com muito carinho, com muito cuidado. João, para finalizar, que mensagem você deixaria para esse gestor público que está aqui, que te assistiu e que precisa também cada vez mais trazer educação financeira para dentro da sua prática? Ô Bruno, que mensagem você deixaria? Eu deixo aqui o convite para que venha conhecer o Aprender Valor. Dê uma chance a esse programa, porque você vai ver o seguinte, um programa que promove a geração de riqueza e que promove o bem-estar, não só financeiro, mas o bem-estar da criança dentro da escola, da família da criança, do professor, da sociedade como um todo. Aprender Valor, Banco Central, não é um programa de governo, ele é um programa de Estado, não está vinculado a este partido ou aquele partido, ele vem de uma autarquia federal que trabalha de maneira muito séria a política, a partidária. Fica o convite, vem conhecer o Aprender Valor. Muito bem! Sensacional, senhores! Chegamos ao final de mais um episódio daqueles que vale a pena ser revisto. Sim, você está no meio digital, é só voltar aí, e assistir tudo de novo para aprender mais, para questionar e principalmente para mudar a realidade da sua comunidade, do seu entorno, porque esse é o princípio básico da educação. Mudar a comunidade e evoluir. Continue com a gente, tem muito conteúdo ainda saindo direto do BeFly Minas Centro. Essa é a 11ª edição do Café com Prosa, realizado pelo Undime. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.